Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mais um vídeo da comunidade cristã Getsemane. Gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, ativa o sininho e nos siga nas nossas redes sociais. Todas as informações estão aqui nas descrições. E links para te levar às nossas redes sociais. Todas as informações estão aqui, ok? Eu vou estar dando continuidade a um tema que a gente começou a abordar nesse canal, que é o tema do legalismo. O nosso primeiro vídeo tem a ministração, o nosso pastor Roberto, tratando do que é o legalismo a partir dos versículos bíblicos, a partir dos textos das Escrituras. E eu vou estar tratando hoje especificamente de eventos do legalismo na história da igreja. O legalismo no decorrer da história da igreja. Para isso, antes de iniciar, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu gostaria de iniciar com um texto de Provérbios. O texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte. Provérbios 16, versículo 5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, ficará impune. Esse texto fala sobre o perigo do olhar altivo, do coração orgulhoso, do coração ególatra, aquele que é cheio de si mesmo. E o legalismo é justamente isso. Na ministração do pastor Roberto nós vimos que o legalismo é o acreditar que por meus próprios meios, por meus próprios méritos, eu poderei alcançar salvação ou me religar com Deus. É o fazer de minha religião os meus próprios atos, as minhas próprias ações. E no legalismo também é comum que existam coisas, inserções na doutrina, na religião, na experiência religiosa, inserções de elementos que estão além do que está escrito na Bíblia. É comum que aquele que é legalista comece a adicionar um jugo mais pesado, um fardo que não é leve, algo que não vem de Cristo. E ele tenta fazer com que as pessoas sigam isso, que elas cumpram esse fardo, certo? Bom, e iniciando o legalismo na história da igreja, vamos começar com esse ponto, com o legalismo, antes da igreja propriamente dita, naquilo que a gente chama de período interbíblico. O período interbíblico diz respeito a um período que nós dizemos que Deus se calou, um período que ficou em branco entre o período do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Muitas Bíblias elas têm uma folhinha em branco, simbolizando esse momento em que não houve escritura ou livros que são tratados como escritura autorizada. Embora a verdade seja, a gente tem a produção de livros como 1ª, 2ª Macabeus, Judite, mas esses livros, por mais que para nós protestantes eles tenham algum elemento de espiritualidade, algum elemento de espiritualidade que esteja correto, que seja bom, além de ter muita informação histórica, apesar de todos esses pontos, esses livros não são considerados autoritativos para a doutrina. Mas nesse período, nós temos informações muito importantes. Naquilo que é considerada a Revolução Macabeia, de 1ª e 2ª Macabeus, compreende esse período de 1ª, 2ª Macabeus e Judite. Neste período, nós temos a formação de muitas seitas, muitos grupos religiosos que são extremamente legalistas e que nós vamos ver lá no período de Jesus. São esses grupos, talvez o principal deles, os fariseus. Os fariseus, eles tinham vários códigos, várias regras que estavam além das escrituras e eles acreditavam que sua salvação vinha do cumprimento dessas regras. E eles eram extremamente arrogantes, eles eram muito zelosos. E eles passaram a tornar-se muito arrogantes. Outro grupo, talvez muito conhecido, seja o dos Zelotas. É só a gente lembrar de Simão Pedro, Simão Zelota. Os Zelotas, eles criam num Cristo que ele já viria por meio da espada. Eles acreditavam em um Cristo que viria trazer seu reino à terra por meio da força. E aqueles que não tivessem essa mesma linha de pensamento já estava condenada, porque só alcançaria os céus se tivesse essa forma de pensar, se defendesse essas causas. Então, tudo isso está atrelado ao conceito de legalismo.
Nos períodos de Jesus, nós vemos essas figuras em ação. Nós vemos que Pedro tinha um certo rancor do Império Romano. Pedro acreditava que poderia trazer o reino de Deus pela espada, ele era muito impulsivo, mas o principal exemplo de legalismo que nós vamos ver é na figura dos fariseus. Os fariseus não conseguiam estender a mão para o seu irmão, eles acreditavam que só poderiam alcançar os céus pelo cumprimento do sabá, eles eram arrogantes. Nós vamos ver o próprio Jesus trazer um exemplo disso em sua parábola, quando ele traz um publicano e um fariseu orando. O publicano, ele ora se humilhando, ele não tem coragem de olhar para os céus, ele sabe que é falho. O fariseu, pelo contrário, ele bate no peito e fala o quanto ele é merecedor da misericórdia de Deus. E a verdade, como diria João Calvino, é que nós não somos merecedores de nada. Spurgeon também vai falar sobre isso, Armínio e grandes homens de Deus, nós não somos merecedores dessa graça. A nossa salvação vem única e exclusivamente de Deus. E aí Jesus tem que lidar com essas figuras vão ter um papel decisivo em sua crucificação, os fariseus, e também na perseguição da igreja. Apóstolo Pedro e várias figuras da igreja vão ser perseguidos por esses grupos. Inclusive, o apóstolo Paulo estava nesse grupo de legalista até ser alcançado pela graça de Jesus. Saindo do período bíblico e indo especificamente para o período pós-apostólico, aquilo que nós chamamos de patrística na história da igreja, que compreende os primeiros 500 anos, nós temos uma figura muito interessante, um dos homens mais inteligentes da história da igreja. Os seus ensinamentos, eles atingiram o direito, a filosofia, a ciência da religião, a teologia. Agostinho é uma figura simplesmente fenomenal na história da igreja. Agostinho viveu entre os séculos, entre o quinto e o sexto século, entre os anos 400 e 500, na história da igreja. E Agostinho se envolveu em duas controvérsias interessantíssimas. Essas controvérsias são a controvérsia dos donatistas e a controvérsia tratando de temas do sagrado e do profano. Na controvérsia dos donatistas, o que a gente tem é um grupo de bispos que não abdicaram da fé durante a perseguição do Império Romano, e um grupo de bispos que renunciaram, que abdicaram da fé. E aí os donatistas são justamente esses que vão querer que aqueles que renunciaram não sejam aceitos no corpo de Cristo, que eles não sejam aceitos na comunidade por terem renunciado, por terem cedido às pressões. E eles vão dizer que no corpo de Cristo não há lugar para traidores, para aqueles que abdicaram da fé. Agostinho vai responder a essa questão, resumindo, para que vocês possam entender, ele vai responder da seguinte forma: olha, o corpo de Cristo é formado tanto de pecadores, tanto daqueles que guardam, daqueles que são santos, daqueles que se dedicam ao máximo, e daqueles que em algum momento caem. Enquanto houver fé, há esperança. Enquanto eles ainda têm oportunidade de se arrependerem, eles são também membros do corpo de Cristo. Sendo assim, essas pessoas precisam ser aceitas. Isso se encaixa com o legalismo porque aquelas pessoas começaram a se achar superiores às outras. É claro que nós precisamos perseverar, é claro que nós não podemos abrir mão de nossos princípios. Mas aquelas pessoas ainda estavam vivas, então ainda havia uma esperança para elas. E os donatistas não aceitavam que aquelas pessoas continuassem no corpo de Cristo. O que vai acontecer é que Agostinho vai entrar como o grande solucionador, ou o grande mediador destes debates, melhor dizendo. Ele não solucionou, mas ele foi um mediador. Agostinho vai se envolver ainda em outra controvérsia muito interessante. Diz respeito a controvérsias que ainda hoje nós temos do sacro e do profano, do sagrado e do profano. Posso ouvir música secular, posso assistir um filme que não tem um conteúdo propriamente religioso. E Agostinho vai responder da seguinte forma: que assim como os hebreus fizeram bom uso das ferramentas, dos recursos que eles tiraram do Egito, nós podemos fazer bom uso das ferramentas que estão no mundo secular, digamos assim, desde que elas sejam boas, nós podemos dar boas aplicações. Um exemplo disso era a oratória, essa arte de falar, de produzir sermões
que hoje nós usamos tanto, esse modelo de pregação que nós usamos é uma herança dos gregos. A filosofia grega, quando estiver de acordo com as escrituras, ela não é má, ela não é errada e ela pode ser usada com bons propósitos. Da mesma forma, a literatura, o teatro e por aí vai. Trazendo para os dias de hoje, um ritmo musical como rock, como soul, esses instrumentos que nós usamos, como a guitarra, o baixo, a bateria, eles não são pecaminosos, eles não são ruins, eles não precisam ser evitados, embora, bem verdade, alguns irmãos os evitem justamente por isso. Mas na figura de Agostinho, nós temos essa instrução. E Filipenses 4:8 vai corroborar com esta figura da igreja, que é Agostinho, quando diz que tudo que é bom, tudo que é agradável, ou seja, tudo aquilo em que há verdade, tudo aquilo que pode ser utilizado para a glória de Deus, isso nós devemos usar. Saindo do período da patrística e indo para o período da reforma, a gente tem as figuras de John Wesley e de Jonathan Edwards, os grandes avivalistas da história da igreja. John Wesley é aquela figura que vai falar sobre o amor de Deus, sobre a santidade, e que após ter as portas das congregações, após ter as portas das catedrais fechadas para ele, John Wesley vai pregar aonde estiver. E ele vai ser reprimido por isso, obviamente. As pessoas vão dizer que ele só pode pregar nas congregações, nas paróquias. A resposta de Wesley não poderia ser mais antilegalista quando ele diz: o mundo é a minha paróquia. Wesley não estava preocupado com dogmas humanos. Isso não significa que a liturgia e boas tradições não sejam importantes. Elas são, mas elas nunca podem ultrapassar, elas nunca podem sobrepujar a autoridade das Escrituras. E aí, Wesley não se prende a quatro paredes. Wesley sai e ele prega o mundo aonde quer que ele vá. Nas prisões, nos orfanatos, nas praças, nas fábricas. O mundo literalmente se torna a paróquia daquele homem. A segunda figura é a figura de Jonathan Edwards. Assim como Wesley, assim como Agostinho, uma figura fenomenal na história da igreja, um homem extremamente instruído. Edwards vai ser tão filósofo quanto teólogo. E ele tem estudos importantíssimos nos Estados Unidos, tanto que alguns o consideram mais mais filósofo do que teólogo. Mas, independente disso, Wesley foi filósofo, teólogo e pastor. E Edwards, envolvido aí no movimento puritano, nas questões de se dedicar a Deus, de ter uma vida santa, de ter uma vida com frutos, aquilo que ele vai chamar, e vai sair, uma de suas principais obras, As Afeições Religiosas de Jonathan Edwards. Há uma controvérsia nesse meio. O filósofo Jerry Walls vai citar em seu livro Por que Não Sou Calvinista? Ele vai citar uma controvérsia interessante de uma mocinha, uma menina de talvez uns 13 anos, que por não ter completado seu devocional entra em pânico. A menina fica em choque, ela não consegue dormir, porque ela acredita que é o cumprimento daquele devocional, daquela experiência, que a faz ser santa e ter sua salvação. Até que Edwards precisa conversar com essa menina, ela precisa ter acompanhamento para que ela se livre disso. Por que isso é legalismo? Porque, novamente, eu passo a acreditar que as minhas ações são elas que fazem de mim um salvo, um cristão. Ou melhor dizendo, eu passo a acreditar que aquilo que eu cumpro é o que é necessário para a minha salvação. É claro que as obras são importantes, mas elas são importantes na medida que elas evidenciam se eu sou ou não um salvo. O legalismo é quando ele começa a extrapolar, quando ele começa a exagerar. Quando eu passo a acreditar que porque eu esqueci de orar, porque eu estava muito cansado e não consegui completar o recitar do meu catecismo, a oração, a leitura da Bíblia, quando eu passo a acreditar que porque eu cochilei em um momento desse, eu me torno um condenado, o pior dos pecadores, que agora não há mais salvação para mim, que o sangue de Jesus não pode mais me redimir. Quando isso acontece, o legalismo entrou nos nossos corações. E aí que tem que entrar a graça de Deus. Eu preciso entender que nós somos salvos pela graça, e somente pela graça. As obras são a evidência da minha salvação, mas elas nunca devem ser motivo para me aprisionar. E além disso também eu tenho que tomar cuidado para não fazer de regras humanas
algo que vai me privar de minha salvação. E justamente é isso, não tem nada nas escrituras ou na tradição da igreja que me faça acreditar que essa menina deveria perder seu lugar com Cristo, seu lugar com Deus, porque ela acabou cochilando no meio de uma noite devocional. Então o legalismo é justamente isso, é quando eu vou além das escrituras e eu quero colocar esse jugo pesado no meu irmão. Muito bem, e continuando, além desses episódios envolvendo as figuras de Agostinho, Edwards e Wesley, a gente tem, mais precisamente no século XX, vindo aqui para o Brasil, a gente tem o legalismo na figura no movimento pentecostal. A intenção aqui não é dizer que o movimento pentecostal é legalista, mas é citar uma mulher fenomenal, uma mulher extraordinária, nossa irmã Frida Wingren, uma das esposas, uma das patriarcas do movimento pentecostal no Brasil, uma das precursoras. Frida, ela vai ser a esposa de Gunnar Wingren, e a Frida, ela é incrível, ela era enfermeira, ela tinha formação em seminário, ela foi missionária. Frida escrevia louvores, ela era jornalista e ela pregava quando seu esposo não estava disponível. Ele viajava pelo Brasil na obra, ele se encontrava com outros membros fundadores da Assembleia de Deus. E a Frida, ela começou a encontrar resistência, porque havia pessoas que não concordavam com o fato de ela escrever, com o fato de ela pregar. E aí que entra as questões, até que eles tiveram que se reunir e acabaram decidindo que as mulheres poderiam sim falar quando os homens não estivessem disponíveis. Frida abençoou muitas pessoas, ela foi muito usada por Deus, mas o legalismo era algo que poderia ter barrado o trabalhar, o agir daquela mulher naqueles períodos. Isso aconteceu no século XX, uma Frida viveu no século passado e ela teve essas dificuldades. Não foi algo tão simples, na verdade, ameaçou por um momento a unidade da Assembleia de Deus no Brasil. E aí, a gente saindo desse período, vindo para os dias de hoje, a gente ainda assim vê legalismo. Ainda assim, nós temos que lidar com controvérsias envolvendo legalismo. Isso ainda não acabou. Eu gostaria de dividir com você um relato que eu vi no livro do pastor Michel Duque Estrada, Cultura de Oração, onde ele fala sobre crianças que lideram salas de orações, crianças que lideram cultos e movimentos de oração do início ao fim. E o que isso tem a ver com legalismo? Porque esse é o tipo de coisa que acontece quando nós não permitimos que o legalismo entre nos nossos corações, nas nossas igrejas. Esse é o tipo de coisa que surge quando a gente vai além dos preceitos humanos. Isso é o que acontece quando a gente entende que tradições, bons costumes, a liturgia, tudo isso é bom, mas não pode se tornar um jugo, um fardo pesado. E a gente está falando isso porque nós não podemos permitir que as tradições humanas, jamais, elas podem estar além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Dito isso, eu trouxe esse exemplo porque a história da igreja é algo que não é estático. Ela está sendo escrita nesse momento. A história da igreja é escrita por mim e por você todos os dias. Cabe a nós sermos servos, sermos usados pelo Santo Espírito de Deus, dia após dia. Que nós possamos ser como essas crianças que não permitem que o legalismo entre às portas do seu coração, dos seus corações, e que nós possamos ser servos, assim como foi Agostinho, Wesley, Edwards e tantos outros homens e mulheres de Deus. Não deixe de se inscrever, de compartilhar e divulgar nossos vídeos nas redes sociais. A comunidade Getsemane está de portas abertas para te receber. Fiquem com Deus.